Do Jornal Público, este é o podcast Mais Lento do que a Luz. Sejam bem-vindos a mais um episódio de Mais Lento do que a Luz, o podcast de David Marçal e Carlos Filhais, no Público e na TSF. O nosso convidado de hoje é Armando Nolasco Pinto, professor do Departamento de Eletrónica, Telecomunicações e Informática da Universidade de Aveiro, que também é responsável pelo Grupo de Comunicações Quânticas do Instituto de Telecomunicações em Aveiro. Este é um tópico bem atual, no ano internacional que está a terminar, o das Ciências e Tecnologias Quânticas. Ao longo da sua carreira, o nosso convidado apresentou e publicou trabalho em mais de 200 revistas e conferências científicas internacionais. A investigação que desenvolveu em dezenas de projetos foi distinguida com mais de 25 prémios científicos, tendo resultado também 4 patentes internacionais. Atualmente coordena um projeto da União Europeia e outro da NATO, ambos dedicados às tecnologias de comunicação quântica, e integra o consórcio Portuguese Quantum Communication Infrastructure, sendo responsável pela implementação do início da rede quântica nacional. Ainda membro dos conselhos editoriais de várias revistas internacionais de referência, incluindo Scientific Reports, da Nature, preside uma comissão técnica de normalização sobre tecnologias quânticas no âmbito do Instituto Eletrónico Português e é Senior Member da Sociedade Americana de Engenheiros e da Optics Society. Bem-vindo, Armando. Olá Carlos, olá David, é um prazer, um gosto enorme estar aqui. Muito bem, vamos começar, pelo princípio de carreira. Como é que surgiu o seu interesse pela engenharia, primeiro, e dentro da engenharia pelas comunicações, e dentro das comunicações, as comunicações quânticas? Vamos tentar perceber como é que foi esse despertar para a ciência e tecnologia. É um percurso muito particular e verdadeiramente cheio de acasos. Eu no liceu, quando tive que decidir, de facto não tinha uma ideia muito clara daquilo que queria fazer. O Armando é de Aveiro? Estudou no liceu em Aveiro? Eu estudei, portanto eu sou da região próxima aqui de Aveiro, estudei aqui em Oliveira do Bairro, em Águeda, portanto que fica aqui relativamente próximo e de facto no final do secundário não sabia muito bem o que é que queria fazer, mas tinha boas notas e então decidi ir para Física. Então temos aqui um colega. Foi, mas quando cheguei lá... Físicos somos dois. Não, mas quando cheguei lá vi que não era aquilo que eu queria, que eu de facto não queria ser professor universitário, queria fazer outra coisa qualquer e portanto não queria Física. E então, na altura... Quanto tempo é que teve na Física? Eu estive só um ano, estive um ano, portanto fiz o primeiro ano no técnico, na altura, em Física. Não foi em Aveiro, foi no técnico. Não, foi no técnico, foi em Lisboa, no Instituto Superior Técnico, e depois decidi criar algo mais, porque fiquei com a ideia que, errada. Mas aquilo não era Física, era Engenharia Física. Aquilo era Engenharia Física, é verdade, mas era um curso bastante teórico na altura, sim. E portanto, mas foi uma experiência muito interessante. Eu devo dizer que aprendi coisas fantásticas. Então vai fazer o resto do curso onde? Em Aveiro? E depois vou fazer o resto do curso, mas aprendi, na altura líamos os livros, por exemplo, da MIR, da editora MIR, traduzidos do Landau, e portanto de mecânica teórica. E, portanto, eu conheço esses livros, bem, aquilo eram umas bíblias e livros difíceis. Livros difíceis, e era curioso, e acho que para as pessoas, para os alunos de hoje, devia ser um pouco interessante, porque eram livros extremamente condensados, extremamente pequenos. Só dizia o essencial, nem uma palavra a mais. Não havia mais nenhuma informação e, portanto, quando nós não percebíamos um conceito difícil, depois de meia hora a ler uma página, levantávamos, dávamos uma voltinha no quarto e voltávamos a sentar e tentávamos ler, porque o único sítio onde estava a informação era naquela página e, portanto... Então isso foi a experiência na Física, e depois? E depois, entretanto, achei que isto eu não queria ser professor universitário. Acima de tudo, não era a questão da física. Mas acabou professor universitário, ao fim e ao cabo. Precisamente, por isso é que eu lhe estou a dizer que foi um conjunto de acasos. Isto foi verdadeiramente um conjunto de acasos. E então eu achei que devia ir para a eletrotecnia, e fui para a eletrotecnia. E depois, pronto, as coisas, entretanto, correram bem. Mas já não no técnico, não é? Não no técnico, aí já fui para a Universidade de Aveiro. Porque a parte das telecomunicações, gostava da parte das telecomunicações. Tinham há muito tempo e têm um polo muito forte em telecomunicações. Em telecomunicações. E, portanto, eu achei que a parte das telecomunicações era aquela parte que me interessava mais. A sua praia, não é? E então, achei que era para ali que eu devia ir. E entretanto... na parte final do curso, portanto, eu acabo o curso numa época boa, porque numa época em que eram precisos muitos engenheiros eletrotécnicos. Portanto, de facto, estamos a falar... Estavam-se a instalar as redes, essas coisas. Estava-se a instalar a rede de GSM, portanto, a rede de comunicações móveis. Dos telemóveis.
E havia uma necessidade enorme de engenheiros eletrónicos. E eu, quando acabo o curso, ainda antes, portanto, eu julgo que no final do terceiro ano, portanto, entretanto, também tive uma bolsa de investigação, comecei a fazer uma experiência na área das comunicações ópticas com o professor Ferreira da Rocha, que me convidou para fazer uma pequena bolsa de iniciação à investigação, que também foi uma experiência interessante. E depois foi marcante mais à frente essa experiência. Mas, entretanto, quase no final do curso, portanto, eu julgo que foi no início do quarto ano, eu fiz ganhei uma bolsa da Texas Instrument, que era uma empresa que estava sediada na Maia, e então eles, no fundo, um contrato com eles, portanto, eles davam-me uma bolsa, uma mensalidade, que me permitia, no fundo, viver nos últimos 2 anos do curso, mas o compromisso que eu tinha era, de facto, ir trabalhar para eles um ano. Portanto, entrou na indústria. Isso para a Texas Instruments, que é a máquina das máquinas de calcular mais conhecida, não é? Precisamente. Portanto, nessa altura fui visitar a empresa, e, portanto, tivemos ali uns contactos, e, portanto, durante aqueles 2 anos. Só que, entretanto, eu tinha iniciado esta pequena bolsa de iniciação à investigação, e quase no final da bolsa, portanto, estamos a falar em junho, julho, há um professor, portanto, eu na altura estudava comunicações ópticas, portanto, impulsos de luz a propagarem-se numa fibras ópticas, no fundo. Solitões ópticas. E na altura, mesmo no final, portanto, estamos a falar, aquilo deve ser de maio, junho, talvez por aí. Em que ano, mais ou menos? Portanto, estamos a falar em 94. Maio, junho, há um professor que vem, que era um professor, no fundo era o guru da altura, daquela área, que era o professor Agaraval, do professor Govinda Agaraval dos Estados Unidos, portanto, ele estava nos Estados Unidos. Passou por Aveiro, foi? Ele vem a Braga, ele vem à Universidade do Minho, e depois pela Universidade do Minho passa por Aveiro. E então, eu na altura, pronto, estava a acabar o curso. Um rapazinho ali, estava ali todo. Um rapazinho estudava, e o meu professor na altura, o professor Ferreira da Rocha, diz-me, vem cá este professor, faz Cicerone. Portanto, no fundo, acompanha durante... Ele ficou ali uns 2 dias, durante 2 dias. E assim fiz, portanto, eu fui acompanhando, falando com ele. Teve a mostrar os barcos moliceiros, essas coisas. Pronto, essas coisas normais, não é? E entretanto também falámos um pouco de comunicações e do futuro. Daquilo que eu estava a fazer, portanto, fomos falando, portanto, de várias coisas. E na altura ele, no fundo, diz-me, e o que é que eu achava de ir fazer um doutoramento para os Estados Unidos? Em que sítio dos Estados Unidos? Aquela coisa de ir para os Estados Unidos, confesso que me seduziu. Seduziu logo, não teve medo. Não, foi algo que me seduziu. E depois, entretanto, disse que talvez que ia pensar, e portanto que íamos ver. E entretanto, depois falei com o meu professor cá em Aveiro, portanto, que era o professor Ferreira da Rocha, e a FCT na altura tinha umas bolsas mistas, portanto, que eram umas bolsas que podia fazer lá e cá, não é? Lá e cá. E então avancei para esse programa, lá falei com a Texas. Mas em que sítio é que era dos Estados Unidos? Era em Rochester, portanto, era Nova York, não é? Rochester, no Instituto de Óptica, portanto, em Rochester, que é mesmo na fronteira com Toronto, na mesma fronteira. No Canadá, com a fronteira do Canadá. Eu pensava que era em Nova York, é mais acima, não? Não, é mesmo acima, é mais acima, portanto, é mesmo na fronteira com o Canadá. E falei com a Texas e disse-lhes que se podia depois ir trabalhar com eles no final do meu doutoramento. E fui. E eles foram receptivos a essa ideia? E eles foram. E quando voltou, cumpriu esse compromisso com a Texas? Pronto, mas isto ainda tem uma história comprida, porque depois, entretanto... temos de abreviar. Vamos abreviar. Eu, entretanto, comecei a gostar, e aquela ideia de ser professor universitário começou-me a seduzir, confesso. E havia essa questão com a Texas, como é que nós íamos resolver isso, mas de facto a Texas, por volta de, eu não sei, por volta... Descalçar aquela bota, não é? Como é que eu ia descalçar aquela bota? Por volta de 98, a Texas decidiu fechar a empresa aqui em Portugal e deslocalizar-se para a Ásia, para algum lado. Portanto, entretanto, eles, por questões económicas... E o Armando não quis ir para a Ásia. E eu acabei por... no fundo, eu acabei... Mas devo dizer que eles foram sempre muito simpáticos, foram sempre muito cordiais, muito em todo o processo, e portanto, e foi assim. E portanto, foi assim que eu... E começou a carreira, então, já doutorado na Universidade de Aveiro. E depois, entretanto, entro na Universidade de Aveiro, primeiro ainda como assistente estagiário, depois acabo o meu doutoramento, mas sempre na área, tanto das comunicações ópticas, da eletrotecnia. E depois como é que surge a questão do quantum? Do quantum, porque as comunicações ópticas, enfim, já têm fotões, a mecânica quântica, a teoria quântica já lá está. Mas agora... mas são impulsos de luz, não é? Nós não olhamos tanto para as partículas, ou seja, no fundo estamos a falar de impulso. Um impulso de luz tem muitos fotões. Exatamente. E, portanto, não precisamos propriamente olhar para cada um. Como é que apareceu então as comunicações quânticas apareceram? É uma coisa mais recente, não é? Mas não foi tão recente assim, curiosamente. Foi completamente por sorte ou por acaso.
Eu quando estava a acabar o meu doutoramento, portanto tinha terminado o meu doutoramento, eu tinha terminado há pouco tempo, e nós tínhamos feito ali um trabalho para o Hospital de Aveiro, uma coisa que não tinha nada a ver com o meu doutoramento, tinha mais até a ver com uma questão de reabilitação, com uma imagem, com um vídeo, com um processamento de vídeo, Sim. com o professor, e depois era preciso apresentar o trabalho numa conferência. E eu era o único que estava disponível para apresentar aquele trabalho naquela conferência, e era uma conferência pequena, em Bucareste. E eu confesso que não estava com vontade nenhuma de ir apresentar aquele trabalho naquela conferência, mas era em Bucareste, na Roménia. E então eu não estava, de facto, não estava muito motivado para. Mas lá uma pessoa quase que me forçou a ir. E eu lá fui e apresentei. A conferência era uma conferência relativamente pequena, estávamos a falar de 30 ou 40 pessoas. E eu, no final da conferência, peço uma boleia para o aeroporto, para ver se era possível arranjarem-me uma boleia para o aeroporto. E lá os organizadores disseram: aqui uma pessoa que vai para o aeroporto, nós podemos levá-lo consigo. Isso é uma coincidência, se calhar. Essa pessoa é que lhe vai meter o mundo da computação, da comunicação quântica. Só que essa pessoa era uma pessoa extraordinária. Não, mas não foi só a pessoa. Ele também era em si uma pessoa extraordinária. Mas não foi só isso. Foi que o carro furou. E quando nós íamos para o aeroporto, houve um furo no carro. Então nós tínhamos que ficar mais de meia hora numa oficina a arrebentar o pneu. Foi. Nós não, quer dizer, nós à espera. Aquilo na Roménia tem umas estradas que... Uma estrada péssima na altura. Eu não sei como é que é agora, mas na altura. E então o pneu furou e nós ficámos mais de meia hora. Então começámos a falar. Pronto, e ele de facto, quem é que ele era? Era o professor Herbert Walter, que na altura era o diretor do Instituto Max Planck, em Gershingen. E eu fiquei... Perto de Munique, não é? Em Munique. E eu fiquei, de facto... Pronto, ele era uma pessoa muito interessante, fiquei maravilhado. E aí trabalhavam em óptica quântica. Em óptica. Mas nessa altura, quando estava a falar com ele, eu de facto não sabia quem ele era. Não o conhecia de todo. Portanto, eu estava a falar com ele, não sabia, não fazia a mínima ideia. Era apenas o tipo da boleia, não é? Não, era o tipo da boleia, os dois. Eu não fazia a menor ideia de quem ele era. Mas estávamos a falar em meia hora e tal. Então, quando chegamos ao aeroporto, ele vai para uma sala VIP e convida-me. E então, quando ele foi para a sala VIP, eu vi que devia ser alguém importante para ir para a sala VIP. E então, o avião dele era mais rápido e ele, no final, disse: então, se calhar era interessante ir lá visitar o Instituto, a Munique, o Instituto Max Planck, a Gershingen. E eu assim fiz. Portanto, eu vim para Portugal e fiquei, de facto, fiquei curioso. Famosíssimo, não é? Sim. Fiquei, e eu na altura, e então eu fui lá. Fui lá e fiquei maravilhado com aquilo. Nós estamos a falar no início de 2000, portanto 2001, portanto por aí. E portanto esta coisa das comunicações quânticas nem sequer se falavam, portanto não tinha nada a ver. E então eu venho para cá e começo a fazer umas experiências com geração de fotões únicos, utilizando uns efeitos não lineares na fibra que eu conhecia, mas algo verdadeiramente só um pouco por brincadeira. Portanto, as coisas começaram assim um pouco por brincadeira e começámos a fazer algumas coisas. Até que depois as coisas ficam um bocadinho mais sérias e eu decidi, num ano sabático que tive, em 2006, 2007, tirar um ano sabático e aprender mecânica quântica. Porque, de facto, eu era um engenheiro que não percebia nada de mecânica quântica, que estava a fazer algumas coisas... Estava a brincar com fotões e não sabia bem qual é que eram os fotões. E, portanto, surgiu isso. E então assim foi. Depois, entretanto, as coisas surgiram um pouco... Depois surge este movimento todo, no fundo. Claro, isto tem havido um crescimento enorme. Enorme da área e eu acabei por estar. Aqui um bioquímico vai perguntar o que é o fotão. Já sabes tudo, não é? Portanto, é isso. O que é um fotão? O que é um fotão? É essa a pergunta que nós temos, Carlos. Portanto, o que é um fotão? Um fotão. Não é nada. O que é afinal uma comunicação quântica? O que é que distingue uma comunicação quântica de uma comunicação clássica? Uma comunicação quântica é feita com um impulso de luz. E um impulso de luz eu posso ter milhares de fotões e verdadeiramente não estou muito preocupado em cada um dos fotões. E numa comunicação quântica eu envio para transmitir um símbolo de informação, para transmitir... um símbolo envio um fotão. Portanto, eu envio um número muito reduzido de fotões. Fotão, enfim, ainda não definimos, é um pacote de luz. É uma partícula de luz. Portanto, um fotão é simplesmente uma partícula de luz. Portanto, se eu tiver um impulso de luz, eu posso ir, se quiserem, partindo aquele impulso de luz até que fique só com um fotão. E para nós, a forma como nós chegamos a um fotão, verdadeiramente, é simplesmente atenuando um impulso de luz. Eu tenho um impulso de luz e atenua até ao ponto em que a intensidade vai diminuindo e a certa altura há poucos fotões ou mesmo só um fotão. Ou mesmo só um. De facto, nós não conseguimos controlar exatamente que temos apenas um fotão, porque o número de fotões num impulso segue uma distribuição de Poisson, portanto segue uma dada estatística, por isso nós o que nós fazemos em muitos dos sistemas é trabalhar com um número médio inferior a 1. Significa o quê? Que normalmente não tenho fotão nenhum e de vez em quando tenho um. E qual é a vantagem de transmitir informação dessa forma?
Verdadeiramente a vantagem é que eu consigo quantificar toda a informação que é perdida para o meio, ou seja, eu consigo saber tudo. Eu consigo quantificar toda a informação que é colocada no meu sistema físico, portanto, a informação, um bit de informação que eu tenho que de alguma forma codificá-lo num sistema físico, e neste caso aqui é uma partícula de luz. Como utilizo apenas uma partícula, se ele se perder, eu sei que ele se perdeu, ou se ele for roubado, se quiserem, entre aspas, por alguém que está a escutar o canal, eu sei que ele foi roubado. Então é uma questão de segurança. É uma questão de segurança. E depois já há aqui uma outra questão que é importante, é que quando nós transmitimos os fotões, seja pela fibra óptica, seja pelo espaço livre, eles desaparecem sempre, são sempre roubados. Porquê? Porque há sempre atenuação. Portanto, nós partimos sempre do princípio que há alguns que saem, e esses que saem podem ser apanhados por um espião. E depois o que tentamos fazer é, utilizamos técnicas de amplificação de privacidade, no fundo, retiramos toda a informação que sai do meu canal de comunicação. E, portanto, a informação que o canal... como é que está no fotão? É a propriedade do facto da luz ser polarizada? Quer dizer, haver duas possibilidades? Há várias formas. Nós podemos, portanto, de formas talvez um bocadinho mais técnicas, mas podemos trabalhar com estados coerentes, em que trabalhamos com a amplitude e a fase, ou então podem ser com estados de número ou estados de um fotão único, em que trabalhamos com a polarização. Portanto, nós... Para pôr lá informação nos fotões. Para colocar lá a informação. E, portanto, o que nós garantimos é que se alguém no meio tentar escutar, ou nós não, a mecânica quântica no fundo nos diz, é que se alguém no meio tentar escutar... Interfere e a comunicação... Interfere, ou seja, é como se, imagina se escrevesse uma folha em branca, deixa em casa um recado numa folha em branca e tem a certeza que quando alguém a lê que vai deixar uma marca. Ou seja, não é possível ler sem deixar uma marca. E, portanto, é assim que o observador interfere no sistema e, portanto, isso dá uma segurança, porque se ele interferir, nós sabemos que houve essa interferência. Não, a questão é simples. Imagina, deixa um bilhete para a esposa em casa. Se antes da esposa ler o bilhete, alguém leu aquilo, imagina, o papel é branco e passa amarelo, ela sabe que alguém leu. Quebrou-se a segurança. Mas fala-se também muito neste contexto de teletransporte, haver partículas enviadas para um lado, partículas enviadas para o outro, mete-se num lado e a medida do outro lado fica conhecido. Também é uma forma de... Enfim, depois há uns protocolos, mas há uma forma de... Enfim, também de comunicação quântica, não é? Essas são formas de comunicações quânticas. Nós falamos... Existem, no fundo, se quisermos, duas. Uma coisa são as redes de comunicações, de distribuição de chaves criptográficas. São redes de comunicações quânticas que, no fundo, se quiserem, é a primeira geração de redes. E essas aí, nós estamos a instalá-las. Portanto, elas estão nos 20 Estados da União Europeia, foram instaladas essas redes. Vamos entrar agora numa segunda fase em que vai haver interligação dessas... Redes seguras, não é? Redes seguras. Redes seguras. O objetivo dessas redes é simplesmente, entre aspas, distribuir chaves criptográficas que garantem a segurança da informação. Depois existem mais à frente, se quisermos numa segunda vaga, existe aquilo que se designa pela internet quântica. E a internet quântica, de facto, vai permitir isso, vai permitir interligar sensores quânticos, vai permitir interligar computadores quânticos, vai permitir fazer coisas como o teletransporte, mas isso, de facto, são coisas ainda experimentais, ou seja, são coisas que... Não são ainda coisas práticas. Não são coisas práticas. Mas essa primeira parte é prática já, essa questão de fazer... A primeira parte é prática. Eu hoje estive, por acaso, num outro âmbito, a ver mais ou menos, fazer um resumo do conjunto de empresas que existem, que funcionam, que distribuem sistemas, que vendem atualmente sistemas de Quantum Key Distribution, e nós estamos a falar de mais de uma centena de empresas que vendem já sistemas de distribuição de chaves criptográficas, portanto, baseados em tecnologia. Mas portuguesas, estrangeiras? Não, empresas de todo o mundo. Sim. Em Portugal também há empresas desse tipo? Em Portugal, neste momento, existe uma empresa que está a trabalhar, mas ainda não são sistemas que vendem Quantum Key Distribution, mas são algumas empresas que trabalham na área, mas nenhuma empresa tem ainda sistemas de distribuição de chaves criptográficas. Por exemplo, no caso da rede dos nós que foram instalados recentemente da rede quântica nacional, foram usados sistemas de duas empresas italianas e de uma espanhola, e também houve um outro nó que foi implementado integralmente com uma tecnologia que foi desenvolvida no âmbito, aqui no Instituto de Telecomunicações, em colaboração também com a Deimos, no âmbito de um outro projeto que foi o projeto de Description. Então queremos perceber melhor isso. Falou de rede quântica nacional. O que é, onde é que está instalada, o que é que está a ser ligado? Portanto, a rede quântica nacional, ou se quisermos, a rede quântica europeia é um conjunto de redes quânticas que foram instaladas nos Estados-membros e, portanto, que o que fazem é permitir a distribuição segura de chaves criptográficas. Se eu quiser... Só uma curiosidade, do ponto de vista físico, como é que se traduz essa rede?
tem uma infraestrutura delicada, física? Neste caso, a rede tem um nó central no Gabinete Nacional de Segurança e depois tem outros 3 nós que estão em Lisboa. Mas é fibras ópticas normais, não é? Fibras ópticas perfeitamente normais, portanto, estamos a falar de fibras ópticas perfeitamente normais. Só tem esse uso, não serve para mais nada, só serve para São isso. dedicadas a essa rede quântica? Neste caso, não. A fibra óptica não precisa necessariamente de ser dedicada a um canal quântico. O canal quântico pode partilhar... Pode lá estar, partilhar com outras coisas, sim. Com outros. Agora, claro que é mais ou menos, imaginem uma estrada. Numa estrada podem haver elefantes e ratos ao mesmo tempo, mas temos que manter uma certa distância de segurança, porque senão... Para os elefantes não pisarem os ratos, não é? Se o elefante cai com os ratos, mata os ratos logo todos, não é? Portanto, temos que garantir uma certa separação entre o canal clássico e o canal quântico, mas nada impede. Portanto, do ponto de vista da hardware, é uma fibra óptica daquela que serve para levar a televisão às nossas casas, não é? Sim, daquela que temos em casa. Hoje temos em casa a fibra óptica perfeitamente normal, é exatamente a mesma. Pode chegar uma chave quântica à minha casa, teoricamente. Pode chegar, portanto, numa rede de acesso óptica. Neste momento ainda não temos esses sistemas instalados, mas é perfeitamente possível. É isso que estão a planear fazer, não é? E a rede abrange, digamos, qual é a abrangência da rede no país? Pronto, neste momento a rede está, portanto, neste momento são esses, portanto, 4 nós, portanto, há um nó central, a topologia da rede é uma estrela, portanto tem um nó central. O nó central é em Lisboa ou não é, para variar? O nó central é em Lisboa, é no Gabinete Nacional de Segurança. Porquê é que não é em Aveiro? Pois, mas pronto, mas eu tinha que ser em algum lado e também não me parece necessariamente... Porquê é que não é, por exemplo, em Vila de Rei? Que é o centro do país. Neste caso, o Gabinete Nacional de Segurança teve um papel muito importante neste projeto. O Gabinete Nacional de Segurança, a ver se eu entendo, faz parte do Ministério da Defesa? É qualquer coisa a ver com a defesa? O Gabinete Nacional de Segurança, eu também não quero aqui estar a dizer, mas portanto, ele, neste momento, portanto, no fundo é um organismo público responsável pela segurança das comunicações no país e, portanto, está sobre a alçada do Ministério, eu julgo que neste caso está sobre a alçada do Ministério da Presidência diretamente. Mas eu também não, de Presidência do Conselho, mas também não quero aqui estar a entrar muito em detalhes, porque verdadeiramente não os conheço, não sei esses detalhes todos, mas portanto, o Gabinete é um organismo público. Não é? Portanto, há um nó central em Lisboa e depois há nós secundários onde? E depois há outros 3 nós que também estão em Lisboa, portanto, que também estão em Lisboa. Isso é centralismo demais. Não, mas uma das questões destas redes é o alcance, ou seja, esses sistemas têm um alcance relativamente reduzido. E, portanto, e esta primeira parte da rede... Portanto, estão ainda a experimentar, não é? Esta rede é uma rede ainda experimental. Portanto, é uma rede experimental e basicamente é uma rede experimental e não é só em Portugal que ela é experimental. Ela é experimental na grande maioria dos países europeus porque... São distâncias curtas, então estão a 2, 3 quilómetros. Estamos a falar de 10 km, mas na Europa não há distâncias maiores? Há distâncias maiores, portanto estamos a falar, podem ir até aos 200 km, talvez seja o sistema maior que nós temos. Mas, por exemplo, ao bocado falei de teletransporte, há sistemas entre a Áustria e a China, por exemplo, que funcionam por satélite. Por satélite, portanto, e no fundo, agora o que nós vamos assistir, o que nós temos agora no início deste ano, portanto, este primeiro projeto criou esta infraestrutura, este primeiro segmento. Vai arrancar no início do ano um segundo projeto que no fundo faz parte da segunda fase do programa europeu e que visa interligar as redes. E nós vamos interligar-nos com Vigo, portanto, na Galiza vai haver uma ligação entre Valência e Vigo, e depois vamos também interligar com Vigo, com Barcelona e com Madrid, através de uma optical ground station. Os espanhóis estão mais adiantados que nós nesta área? Eu diria que estão mais adiantados que nós, eles têm vários centros de competências. Há um físico espanhol que está a trabalhar na Alemanha, que fala-se dele para o Prémio Nobel já há algum tempo, que é especialista em óptica quântica, não é? Eles têm gente muito boa... Eles têm o ICFO, que é um instituto de Barcelona. E em Portugal, qual é a comunidade? Temos em Aveiro, temos em Lisboa, já percebi. Do ponto de vista de comunicações, nós temos em Aveiro, temos também vários grupos em Lisboa. De facto, este projeto, o PTQCI, permitiu reunir muita gente, ou seja, permitiu reunir... Infraestrutura de computação quântica portuguesa. Não, o PTQCI é português Quantum Communication Infrastructure. Ou seja, exato, eu traduzi. De comunicação. Portanto, permitiu reunir pessoas, quer do meio académico, nomeadamente a Universidade de Aveiro, o Instituto Superior Técnico, o ISEL,
Mas também reuniu várias empresas que trabalham na área da segurança de informação e também entidades públicas, como neste caso o GNS, a própria FCT. Portanto, foi um trabalho foi no fundo um consórcio bastante... Mas tem empresas também nesse consórcio ou é só... Tem empresas neste consórcio, se calhar não vou conseguir referir todas, mas por tem exemplo... algumas, basta isso. Sim. Mas há algumas, né? Portanto, a Demos foi a coordenadora aqui do projeto, portanto, que é uma empresa neste momento, a Demos Indra. A Altis Labs, que é uma empresa aqui sediada em Aveiro, exatamente. Esteve responsável pelo desenvolvimento do plano de controle, porque nós estamos a falar de uma rede de telecomunicações e, portanto, é preciso haver um plano de controle, é preciso haver uma entidade que gera a própria... É um bom exemplo de colaboração entre várias entidades de setores diferentes. Sim. Mas muitos têm falado, de facto já falámos hoje da segurança extra que as comunicações quânticas podem oferecer, mas também se fala do inverso, não é? Da possibilidade dos computadores quânticos poderem ser utilizados para vencerem toda a outra criptografia, portanto, pondo em causa toda a comunicação, digamos, não quântica, por exemplo, o caso das criptomoedas, por exemplo. O que é de realista nesta preocupação dos computadores quânticos poderem, digamos, quebrar toda a criptografia? É um perigo muito real e, portanto, é um perigo real, é um perigo que é reconhecido e que há um movimento muito forte e que foi iniciado nomeadamente nos Estados Unidos, no início desta década, dizendo de forma clara que a administração americana o que pretende, no fundo, ter a supremacia naquilo que é a computação quântica e proteger-se daquilo que são os ataques usando um computador quântico. E porquê é que um computador quântico pode atacar as nossas redes de telecomunicações? Mais rápido, não é? Para experimentar tudo. É porque a criptografia atual é baseada em complexidade computacional, ou seja, há um conjunto de problemas matemáticos que nós acreditamos que são difíceis de resolver e mesmo usando um computador clássico, eles são difíceis de resolver e eles tornam-se fáceis resolvendo um computador quântico. Ainda a semana passada fiz umas contas num outro âmbito e nós estamos a falar de problemas que demorariam mais do que a idade do universo, ou seja, coisas completamente irresolúveis, mesmo com o Júpiter, que é o maior supercomputador europeu, para coisas com um computador quântico. É o que está em Jülich, na Alemanha, não é esse? Não é? Coisas com um computador quântico passam a demorar um mês. E, portanto, estamos a falar de uma coisa que é impossível de realizar para algo que passa a ser possível. Mas esses computadores ainda não existem, são protótipos, estão no laboratório. Os computadores quânticos, neste momento, existem computadores quânticos, mas ainda não têm a dimensão que é necessária. Nós precisamos, neste momento, nós temos os computadores quânticos baseiam-se em qubits. Os qubits são quase como os bits do nosso computador ou a memória do nosso... São combinações de bits, sim. Portanto, no fundo, a questão é que eu, para ter um computador quântico verdadeiramente potente, preciso de ter 1 milhão de qubits. Para atacar, por exemplo... Isso é que ainda não existe. Isso é que ainda não existe. Portanto, o que nós neste momento Existem temos... agora com quantos? Eles têm cerca de 100, depois também tem a ver com a probabilidade. 100. Estamos à volta de 100 neste momento. E, portanto, significa que nós temos que avançar nesse sentido. E, portanto, no sentido de criar... Reparem, é como se eu tivesse um computador, mas eu sou do tempo do Spectrum que tinha 48K, né? Portanto, eu 48K? Que tinha 48K, e portanto eu não tinha... Estamos nessa fase para os computadores quânticos, é isso? Nós era ainda um bocadinho mais atrasado, porque com o Spectrum já a gente fazia muita coisa, já jogava muitos jogos na altura, não é? Portanto, eu sou do tempo do Spectrum com 48K. Mas pode-se dizer que a computação quântica e a comunicação quântica são, digamos, duas áreas relacionadas pela física quântica, mas desenvolvem-se de forma independente. Desenvolvem-se de forma independente, embora a parte da criptografia, a grande motivação que está por trás da criptografia quântica é de facto a percepção que nós temos que arranjar novos algoritmos, ou seja, não podemos continuar a usar os mesmos algoritmos que usámos até hoje, e portanto para isso podemos usar, para nos protegermos, ou arranjamos novos problemas matemáticos, ou podemos também utilizar a própria mecânica quântica para nos proteger. Portanto, no fundo, a criptografia quântica, a grande motivação para a criptografia quântica surge exatamente da possível ameaça do computador quântico. E é importante nós não nos esquecermos de duas coisas que são marcantes. Uma delas é que
a informação pode ser guardada, e portanto eu posso não ter capacidade de desencriptar hoje, mas posso guardar e desencriptar amanhã. Sim, sim. E portanto eu posso desencriptar só quando tiver um computador quântico. E depois este processo de transição é algo que não é instantâneo, que vai demorar um certo tempo, e portanto este tempo, e quando nós falamos de um certo tempo falamos de anos, nós não fazemos esta transição de um dia para o outro, por isso é que é importante agirmos já. Muito bem, estamos a pensar no futuro. Esse futuro vai demorar quanto tempo? Não sabemos, não é? Quer dizer, quando é que poderemos ter computação? Não é computação já vemos que é um problema, mas no caso da comunicação quântica, quando é que poderemos pensar em usar isso no nosso cotidiano? Sei que vai ser preciso, não sei. Comunicações quânticas é algo que nós podemos estar disponível. Portanto, é uma tecnologia que está disponível. O passo que falta dar agora é o passo para a certificação do equipamento. Ou seja, neste momento nós temos equipamentos que funcionam, temos empresas que os vendem, mas é preciso haver um processo de certificação. Ou seja, os equipamentos para estarem numa rede de comunicações é preciso que sejam definidos um conjunto de standards, um conjunto de requisitos que aquele equipamento, no fundo, tem que obedecer para que ele possa ser acreditado pelas entidades que gerem as redes seguras de comunicação e possam ser... E isso ainda não está feito, essa regulamentação e esse processo não está feito. Quem é que faz? Isso tem que ser um acordo mundial, suponho eu, ou será europeu? Portanto, existem vários organismos de normalização a nível mundial a fazer isso. A União Europeia tem um projeto, um programa que é o programa Nostradamus, que pretende instalar na Europa centros de certificação desta tecnologia, ou seja, para que os fabricantes possam, de facto, pegar no seu equipamento, levar e, de facto, possa ser garantido que ele cumpre aquilo que é expectável e pode-se ser colocado numa rede. Essas atividades muitas vezes não são conhecidas, mas são muito importantes, não é? Por isso que o nosso telemóvel vai a qualquer sítio do mundo e funciona, não é? Porque existem esses padrões, não é? É exatamente isso. E, portanto, neste Armando, momento... para terminar, nós sabemos que isso será extremamente útil para a defesa, não é? Na defesa é essencial haver comunicações seguras, que é essencial será para a banca, e sendo para a banca será para a nossa vida, mas que outras aplicações é que pode ter essa segurança que é dada pela comunicação quântica? Eu diria que é essencial para tudo, ou seja, a nossa democracia, nós precisamos de poder ter privacidade, não é? Portanto, não pode estar tudo disponível para toda a gente e ser usado, e nomeadamente, ou seja, nós de facto precisamos de garantir, eu diria que a nossa sociedade não pode funcionar se nós não conseguirmos garantir a integridade da informação, e não é só os segredos, é também a integridade da informação, ou seja, quando eu comunico com o Carlos, quando ele me envia uma mensagem, eu quero de facto ter a garantia que aquilo que eu... Que ninguém mexeu Há três coisas que eu quero. Primeiro que eu estou a falar com o Carlos, depois que aquilo que eu digo é aquilo que vai chegar ao Carlos, e depois que o David também não vai escutar, também seria interessante. Mas, portanto, no fundo, são estas três coisas. Eu também não escuto o que o David recebe, mas temos um acordo, ninguém escuta. Ou pelo menos termos esta possibilidade de podermos ter. E, portanto, eu diria que é verdade que, certamente, que numa primeira fase há entidades, por exemplo, nós trabalhamos muito com a área da defesa, com a área da medicina genómica, que é outra área que valoriza a privacidade dos nossos dados genéticos. A privacidade dos nossos dados. O nosso genoma diz muito sobre nós e até diz sobre os nossos filhos e os nossos netos, mesmo que a gente ainda não os tenha, não é? E, portanto, é importante que a gente preserve isso. Muito bem, ficamos com esta ideia da segurança e da democracia e da necessidade, digamos, que nós temos direito à integridade da nossa informação. Muito obrigado, Armando, e até ao próximo Mais Lento do que a Luz. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.